Vamos lá, então fechar aqui o entendimento daquelas duas questões de ontem. E aí eu fiz essa discussão com Lívia, né, que tirou a dúvida comigo no privado, então eu deixo já sempre, né, para vocês que tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo para a gente ir avançando aí, sabe? Então a gente estava pensando lá, né, que os PCNs têm os ciclos, né, do primeiro ao quarto ciclo, e o coletivo de autores também, né, a abordagem crítica superadora, quem primeiro, né, lançou o livro, obviamente, tratou disso, e depois os PCNs fizeram a categoria lá de ciclos, mas diferente, certo? Então, assim, os PCNs só fundamental, o coletivo de autores avançou, no caso, como eles fizeram primeiro, eles têm uma ampliação, né, até o ensino médio. Pensando nos PCNs, a gente tem o primeiro ciclo lá do primeiro ao terceiro ano, segundo ciclo, quarto e quinto ano, né? O terceiro ciclo, sexto e sétimo ano, e o quarto ciclo, oitavo e nono ano, certo? Então, seria a gente pensar aqui como se o quarto ciclo, oitavo e nono ano, fosse esse terceiro ciclo aqui, né? E assim regredindo para trás, só que como a crítica superadora tem ensino médio, fica com esse quarto ciclo aqui diferenciado. Então, a lógica dos ciclos é esse avanço, né? Na medida que os alunos vão avançando de ano, de série, como era antigamente, vai tendo esse conteúdo de forma mais sistematizada, né? Pensando no coletivo de autores, vocês vejam, da pré-escola até a terceira série, na época, né, ensino fundamental, a gente tinha essa organização inicial de identidade, dos dados com a realidade, da quarta a sexta série, essa iniciação à sistematização do conhecimento, então já era um conhecimento um pouco mais sistematizado, e aí os alunos iam avançando, né, ampliando esse conhecimento, essa sistematização da sétima à oitava série. E aí, quando chegava no ensino médio, era a ideia de aprofundar toda essa sistematização que já tinha ocorrido no ensino fundamental. Então, a gente tem duas questões para fazer essa discussão em relação a essa perspectiva aqui do coletivo de autores. Essa, deixa eu passar aqui. Ops. Essa questão aqui, ela deixa claro, né, a citação, segundo o coletivo de autores. Então, a gente está vendo que esses ciclos aqui são os ciclos do coletivo de autores. E ele pede aqui para marcar a incorreta em relação aos ciclos, certo? Então, essa questão a banca não deu como anulada. Provavelmente ninguém entrou com recurso. Se eu tivesse feito, aí eu vou discutir com vocês isso, né? Se tivesse errado, entraria com recurso, porque a gente tem duas questões incorretas que equivalem aqui, no caso, à questão correta do gabarito, né? C e D. Por quê? O primeiro ciclo, ele diz aqui que vai da pré-escola até o segundo ano de ensino fundamental. Em tese, isso aqui está certo, certo? Como assim? Transformando esse segundo ano aqui para o que a gente tinha antigamente, as séries, esse segundo ano equivale sim à terceira série, certo? Então, assim, até utilizando a letra B aqui como exemplo, né? A gente pega aqui o ciclo, né? O primeiro ciclo seria da pré-escola, como a gente viu lá no slide anterior, até a terceira série. Então, essa terceira série, do fundamental aqui no caso, seria o que a gente tem hoje, o segundo ano, certo? Mas, aí, por que eu considero que justamente a questão está errada aqui? Porque ela coloca essa descrição aqui como correta, sendo que naquela época não existia essa perspectiva aqui de segundo ano ainda. Então, o coletivo de autores é, coloca, né, explicitamente da pré-escola à terceira série do ensino fundamental, como a gente viu aqui, ó. Primeiro ciclo, pré-escola e primeira, segunda e terceira série do ensino fundamental. Então, a banca quis fazer uma ideia de conversão das séries para ano e tal, mas não é a forma que está escrita lá, né, no livro. Então, isso seria um argumento aí para anular a questão. Na letra D, de fato a gente tem um erro aqui, né, totalmente, considerando que o terceiro ciclo não é o ciclo de aprofundamento, certo? Como eu falei, a gente vai avançando, avançando. No caso do coletivo de autores, a gente tem um aprofundamento lá no ensino médio, né? Então, primeiro tem a ideia da iniciação, ampliação e depois, né, o aprofundamento.
Então essa questão, a gente pode pensar aí nessa ideia de duas respostas incorretas, mas essa aqui tornando-se correta se a gente fizer essa conversão, certo? E isso aqui é uma questão mais ampliada, assim, que eu não considero que deveria ser uma questão para se fazer aqui, né? Porque o coletivo de autores deixa, claro, deixa escrito bem direitinho, sem dúvidas lá, de como acontece esse primeiro ciclo. Vamos para essa outra questão aqui, que trata da cultura corporal, né? E aí a gente tem, aqui não tem a citação direta, né? Como eu estava fazendo a discussão com Lívia, e como é que a gente consegue chegar à conclusão aqui que a questão está falando da cultura da crítica superadora e não dos PCN, né? Já que as duas abordagens aí tem a ideia dos ciclos. Aqui, quando a gente lê cultura corporal, né, e sabe que a cultura corporal é o termo tratado pelos PCNs no PCN1, né, que é primeiro e segundo ciclo, e a questão está falando do terceiro ciclo, então aqui eu já sei que o termo cultura corporal, que é o termo da abordagem crítica superadora, e está falando do terceiro ciclo, eu entendo aqui exatamente que a gente está tratando do coletivo de autores e não dos PCNs. Né? Resumindo, por que isso? Porque o PCN trata cultura corporal de movimento no terceiro e quarto ciclo, certo? E cultura corporal no primeiro e segundo ciclo. Então aqui a gente tem que fazer o entendimento dessa questão partindo da ideia dos ciclos a partir do coletivo de autores. E aí, essa questão, né, a correta aqui seria a letra C, porque esse trechozinho aqui é o que está destacado para o conteúdo do jogo, né, lá no terceiro ciclo, certo? Esses outros dois aqui, termos a gente encontra em outros ciclos anteriores, né, primeiro e segundo ciclo, e esses dois aqui você veja que são mais avançados, né? Sistematizado e aprofundado, conhecimento sistematizado e aprofundado também. Então a ideia sempre de aprofundado vai estar ligada lá com o quarto ciclo, que nesse caso da crítica superadora é o ensino médio, certo? Se vocês pensarem aqui essa questão como sendo só PCN, certo? Esquecendo a crítica superadora, só PCN, a gente consideraria essas duas questões aqui de sistematizado e aprofundado como sendo o quarto ciclo, entende? Porque a gente está tratando só do ensino fundamental e o quarto ciclo é o mais avançado do ensino fundamental. E aí é a ideia mais de sistematização lá no oitavo e nono ano, né? Então, a ideia mais de um conhecimento mais simples, sem muito aprofundamento, ficaria para o terceiro ciclo, menos aprofundamento ainda, né? Para o segundo ciclo e assim regredindo. Né? Tranquilo? Então, espero que tenha dado aí um clareamento em relação a essas diferenças dos ciclos nos PCNs e os ciclos na abordagem de crise superadora. Para vocês fazerem entendimento direitinho, assim, a ideia é entender esse quadrozinho aqui do que, né, o coletivo de autores coloca, certo? Como sendo os ciclos, né, até o ensino médio, e lembrar que os ciclos no ensino fundamental nos PCNs é só do ensino fundamental, né? Do primeiro ao nono ano. Maravilha? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo para a gente fazer uma discussão mais ampliada, se for o caso. Abraço a todos, mais.